Hoje eu vou conseguir as provas que preciso para destruir esse homem e salvar nossa empresa. Com os documentos escondidos na bolsa, Sofia Montenegro entrou no escritório mais prestigioso da cidade, disfarçada com um taer discreto e cabelos presos. Ela mal conseguia conter o nervosismo. Ela estava ali para expor Dante Carvalho, seu marido, apenas no papel, como o fraudador que acreditava ser. Sofia e Dante estavam casados há 8 meses, mas era apenas um acordo comercial. Desde o dia em que assinaram o contrato, o casamento servira para unir duas empresas em crise, menos a dele prestes à falência. A dela perdendo contratos. Agora, com evidências de suas supostas irregularidades, ela finalmente poderia anular o contrato e ficar com os ativos dele como compensação. Era justo, depois de sacrificar sua liberdade, mas o que descobriu naquela tarde mudou tudo. De uma sala de reuniões vazia, Sofia viu Dante sendo confrontado por um homem de terno escuro. Mas antes que pudesse ativar o gravador, ouviu algo que gelou seu sangue. Não se preocupe, vou plantar os documentos falsificados no escritório dele hoje à noite. Amanhã ele estará acabado e você ficará com tudo. Sofia entendeu tudo. Não era Dante o criminoso, ele estava sendo armado. Sem pensar 2 vezes, ela invadiu a sala, fingiu um desmaio e causou confusão suficiente para que o homem fugisse. Ela podia não amar Dante, mas não deixaria ninguém destruí-lo assim. O encontro que mudou tudo. Naquela noite, Sofia foi até o apartamento de Dante para contar sobre a armação. Ele estava exausto, vulnerável, com garrafas vazias espalhadas pela mesa. "Por que você me ajudou?" perguntou. Os olhos vermelhos de cansaço. "Você me odeia?" Ódio é uma palavra forte. Ela sussurrou. Pela primeira vez em meses, eles conversaram de verdade, sobre pressões familiares, sobre sonhos perdidos, sobre a solidão de viver uma mentira, e quando ele a puxou para mais perto, ela não resistiu. Era apenas uma noite. Ou pelo menos era o que ela pensava. 3 meses depois, na cobertura do edifício corporativo, Dante estava desesperado. "Alguma novidade sobre ela?" perguntou ao investigador particular. "Ainda nada, Sr. Carvalho, mas expandimos a busca. Vamos encontrar a mulher que salvou o senhor. Encontrem a qualquer custo. Ele precisava vê-la novamente." Não conseguia esquecer os olhos verdes, o perfume de jasmim, a coragem de quem arriscou tudo para protegê-lo. Aquela mulher misteriosa mudara sua vida e ele a perdera na multidão quando fugiu após alertá-lo. Dante queria agradecer, compensá-la, talvez até... Mas primeiro precisava resolver a situação com Sofia. O contrato de casamento vencia em 2 meses e ele sabia que ela não renovaria. Afinal, ela deixara claro que queria sua liberdade de volta. O confronto silencioso. No penthouse da família Montenegro, Sofia estava de volta de uma consulta médica quando Dante chegou com os papéis de anulação já prontos. Ela não queria viê-lo, não depois do que descobrira naquela manhã menos. Mas desceu mesmo assim. O silêncio entre eles era ensurdecedor. "Vamos direto ao assunto", disse Sofia, tentando manter a voz firme. "Quero anular nosso contrato." Ela engoliu seco. Aquilo era o que planejara desde o início, mas agora algo dentro dela hesitou. "Tudo bem, eu concordo, ele já tinha tudo preparado. A divisão dos bens, as compensações, uma nova empresa para ela administrar sozinha." Ela assinou sem pestanejar, as mãos tremendo ligeiramente. O que ele não sabia
era que naquela noite no apartamento dele, não estava com a mulher misteriosa que procurava menos. Estava com Sofia. E agora, ela carregava seu filho. A descoberta. Horas depois, na saída do cartório, Sofia esperava seu carro sob o sol forte. O Mercedes de Dante já havia partido há muito tempo. De repente, tudo girou ao seu redor. A vista escureceu. Acordou em uma maca de hospital. Uma enfermeira sorriu carinhosamente. Parabéns, mamãe. Você e o bebê estão bem. Já está com 3 meses de gestação. Sofia mal conseguia processar as palavras. Você não sabia que estava grávida? Ela estava em choque completo. Seu corpo tremia descontroladamente. O tempo parou. Ela havia acabado de se separar do pai do seu filho. E o pior, descobriu que Dante estava procurando a mulher que o salvou, não para se vingar, mas para se casar com ela. Ele não fazia ideia de que a mulher que tanto buscava sempre esteve ao seu lado era Sofia. O dilema silencioso. O quarto do hospital estava em silêncio, apenas o bip constante do monitor quebrava a quietude. Sofia encarava o teto branco, as palavras da enfermeira ecoando em sua mente. 3 meses de gestação. 3 meses desde a noite em que tudo mudou. 3 meses desde que Sofia salvou o homem que deveria odiar e se perdeu no processo. Com esforço, ela se dirigiu à enfermeira. Por favor, não registre meu nome verdadeiro. Preciso manter sigilo. A enfermeira hesitou, mas concordou. Está bem, mas você precisa fazer o prenatal adequadamente. Esse bebê depende de você agora. Sofia sentiu, mas assim que ficou sozinha, levou as mãos ao ventre, agora consciente de que carregava uma parte de alguém que nem entendia completamente. Dante Carvalho, você queria sua liberdade de volta, e agora eu carrego seu herdeiro. A ironia era cruel. Ela saiu do hospital usando óculos escuros e um lenço irreconhecível para qualquer um que pudesse conhecê-la. A busca desesperada no escritório do Grupo Carvalho, Dante perguntou pela 100ª vez. Ainda nada? O investigador balançou a cabeça, nervoso. Encontramos 3 mulheres com o perfil, mas nenhuma é a certa. Todas foram descartadas após verificação. Dante se aproximou da janela panorâmica. A cidade abaixo parecia tão distante quanto as respostas que buscava. Ela chorou, me agradeceu, mas depois desapareceu. Porque ele não conseguia esquecer o rosto delicado, marcado pela preocupação, o toque suave das mãos dela, o calor reconfortante que tentou afastar, mas não conseguiu. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Sofia alugava um pequeno apartamento em um bairro discreto, longe dos círculos sociais que frequentava. Mudou documentos, bloqueou contatos antigos e se afastou da empresa temporariamente. Não podia ocorrer riscos, mas algo a corroía por dentro. Não era o fato de estar grávida, mas a dúvida deveria contar a ele, não por amor. Disso tinha certeza menos, mas por justiça aquele bebê. Porém, havia um problema. Sofia não sabia se Dante aceitaria esse filho ou se o veria como um fardo, já que ele procurava outra mulher. Vou criá-lo sozinha, darei a ele uma vida digna. E Dante Carvalho nunca saberá. Esta é minha penitência e minha libertação. Mas o destino
tinha outros planos, o reencontro inevitável. 2 semanas depois, no supermercado do bairro, Sofia saía apressada com sacolas pesadas, usando uma blusa larga e bonê. Não percebeu quando esbarrou em alguém na saída. As compras se espalharam pelo chão. Desculpe, murmurou agachando-se rapidamente para recolher tudo. Mas então uma voz familiar e fria congelou seu sangue. Sofia! Ela levantou lentamente, engolindo em seco. Dante estava parado à sua frente. Os mesmos olhos intensos, a mesma presença marcante, mas agora carregava algo diferente. Surpresa, confusão e uma angústia profunda. Os olhos dele desceram para a blusa larga. Depois voltaram para o rosto dela. Por um momento, o mundo parou. 2 segredos prestes a colidirem. 2 verdades esperando para serem reveladas. E no meio disso tudo, um bebê que ainda não sabia que estava prestes a mudar o destino de 3 vidas para sempre. Sofia, ele repetiu, como se não acreditasse no que via. O que você está fazendo aqui, neste bairro? A voz dele carregava uma mistura de surpresa e algo que ela não conseguia identificar, menos alívio. Ela se endireitou lentamente, tentando esconder o tremor nas mãos. Moro aqui agora. E você? Não me diga que começou a fazer compras em supermercados comuns. Dante olhou ao redor, como se só então percebesse onde estava. Eu estava procurando alguém, uma mulher que... Ele parou abruptamente, os olhos fixos no rosto dela. Havia algo familiar, algo que o incomodava, sem ele saber por quê. Uma mulher que o quê? Sofia perguntou, o coração acelerando perigosamente. Ela sabia exatamente sobre quem ele estava falando, mas precisava ouvir da boca dele. Que me salvou, ele disse simplesmente. Ela me alertou sobre uma armação, desapareceu antes que eu pudesse agradecê-la. Os olhos dele se suavizaram. Eu preciso encontrá-la, Sofia. Preciso. Precisa do quê? A voz dela saiu mais áspera do que pretendia se casar com ela. Formar uma família perfeita enquanto eu fico com os cacos do nosso acordo fracassado? Dante franziu o senho, confuso com a amargura na voz dela. Do que você está falando? Nosso casamento era apenas um contrato comercial. Você mesma disse que queria sua liberdade. E eu queria... Ela mentiu, desviando o olhar. Ainda quero. Mas ele se aproximou mais. E Sofia instintivamente deu um passo para trás, esbarrando na parede do supermercado. Então por que parece que está fugindo de mim? Por que mudou de bairro, de vida, como se estivesse se escondendo? O perfume dele, o mesmo que a envolveu naquela noite 3 meses atrás, fez sua cabeça girar. As lembranças vieram em ondas, as mãos dele entrelaçadas nas suas, os sussurros no escuro, a vulnerabilidade que ele nunca mostrara antes. Eu não estou fugindo de ninguém, ela disse, mas sua voz traiu a mentira. Dante estudou o rosto dela com atenção redobrada. Havia algo diferente. Algo que ele não conseguia colocar o dedo. Os olhos dela tinham um brilho novo, uma profundidade que não estava lá antes. E aquela blusa larga? Sofia, ele disse devagar. Você está bem? Parece. Diferente. O pânico tomou conta dela. Ele estava começando a suspeitar diferente como. Não sei. Ele murmurou, passando a mão pelos cabelos. Mas, plena, como se estivesse guardando um segredo.
O coração de Sofia disparou. Ela não podia ficar ali nem mais um segundo. Preciso ir, disse rapidamente, tentando se afastar. Mas Dante segurou seu braço gentilmente. Espera, antes de que nos separamos. Eu não consigo parar de pensar naquela noite no meu apartamento. Não. Ela o interrompeu, tentando se soltar. Não vamos falar sobre isso? Foi um erro, um momento de fraqueza. Foi? Ele perguntou, a voz baixa e intensa, porque para mim foi a primeira vez em meses que me senti realmente conectado com alguém. A primeira vez que não me senti sozinho. Sofia sentiu as lágrimas queimarem os olhos. Ele não podia dizer essas coisas. Não agora. Não quando ela havia tomado a decisão de criar o filho sozinha. Dante, por favor, eu sei que nosso casamento era só um contrato. Ele continuou, mas naquela noite havia algo real entre nós. Eu sei que havia. Ela admitiu em um sussurro. Mas isso não muda nada. Você está procurando por outra mulher, lembra? A mulher que me salvou, ele disse, os olhos ainda fixos nela. Mas talvez eu já tenha encontrado tudo o que preciso. Sofia balançou a cabeça vigorosamente. Não, você não entende. Existe algo que você não sabe, algo que mudaria tudo. Então me conte. Ela olhou para ele, viu a sinceridade nos olhos escuros, a mesma intensidade que a fez se entregar naquela noite. Por um momento, quase cedeu, quase contou sobre o bebê, sobre ter sido ela quem o salvou, sobre como seu mundo inteiro havia virado de cabeça para baixo, mas então lembrou da pressão da família dele, da necessidade de um herdeiro, de como ele sempre falou sobre encontrar a mulher certa. Ela não seria apenas uma obrigação, uma solução conveniente para os problemas dele. Não posso, ela disse finalmente. Alguns segredos são melhor guardados. Dante soltou o braço dela. A frustração clara no rosto. Por que você está fazendo isso, Sofia? Por que está se afastando quando poderíamos tentar algo real? Porque real machuca demais, ela sussurrou, pegando as sacolas do chão. E eu já sofri o suficiente. Ela começou a se afastar, mas a voz dele a parou mais uma vez. A mulher que me salvou. Ela tinha perfume de jasmim. Sofia congelou. Esse era exatamente o perfume que usava há anos, o mesmo que ele respirou fundo naquela noite. E seus olhos, ele continuou, a voz ficando mais próxima conforme se aproximava dela por trás, eram verdes, como os seus... Ela fechou os olhos, sentindo o mundo desabar ao seu redor. Ele estava começando a juntar as peças. Na verdade, a voz dele estava bem atrás dela agora. Quanto mais eu penso nisso, mais tenho certeza de que já conheço essa mulher há muito tempo. Sofia se virou lentamente, lágrimas escorrendo pelo rosto. Dante, ... Era você, ele disse. Não era uma pergunta, mas uma afirmação. A mulher que me salvou era você. Ela não conseguiu mais mentir. Assentiu silenciosamente, vendo a compreensão e depois o choque tomarem conta do rosto dele. Por que não me disse? Por que deixou que eu a procurasse por toda a cidade quando você estava aqui o tempo todo? Porque você disse que queria se casar com ela. Sofia soluçou. E eu não posso ser apenas uma solução conveniente para seus problemas. Dante segurou o rosto dela entre as mãos, forçando-a a olhá-lo nos olhos. Conveniente? Sofia, eu estava procurando por você porque não conseguia esquecer, porque naquela noite, pela primeira vez na vida, senti que tinha encontrado minha outra metade. Não diga isso, ela sussurrou. Não quando existe algo que você ainda não sabe. Então
Conte. Agora, sem mais segredos entre nós, Sofia respirou fundo, sabendo que não havia mais volta. Lentamente, ela pegou a mão dele e colocou sobre sua barriga, ainda pequena, mas perceptível, sob a blusa larga. Os olhos de Dante se arregalaram, a compreensão batendo como um raio. Você está grávida, ela completou. De 3 meses, nosso filho Dante, por um longo momento, ele ficou em silêncio completo, processando a informação. Então, sem aviso, ele a puxou para seus braços, enterrando o rosto no pescoço dela. Meu Deus, Sofia, ele murmurou contra sua pele. Nosso bebê, por que não me contou? Por que estava passando por isso sozinha? Porque eu tinha medo? Ela admitiu, finalmente se permitindo segurar ele de volta. Medo de que você visse isso como uma obrigação, como mais um contrato a ser cumprido. Dante se afastou para olhá-la novamente, e desta vez ela viu algo em seus olhos que nunca tinha visto antes: amor puro e incondicional. Sofia Montenegro, ele disse, a voz embargada de emoção. Você salvou minha vida, me deu o maior presente que eu poderia receber. E ainda assim, acha que isso seria uma obrigação? Não seria, ela perguntou, vulnerável. Seria um milagre. Ele respondeu, selando os lábios dela com um beijo que carregava todas as palavras que não conseguiam expressar. E eu vou passar o resto da minha vida te provando isso, enquanto se beijavam ali, no meio da calçada, com as compras espalhadas ao redor e o futuro incerto pela frente. Sofia finalmente entendeu que às vezes os contratos mais importantes são aqueles escritos pelo coração. Perfeito. Vou expandir essa história com mais 15.000 caracteres, mantendo o tom de dorama dramático intenso, cheio de reviravoltas e dilemas emocionais. Vou continuar exatamente de onde parou, aprofundando no romance, nas intrigas familiares, nas conspirações empresariais e no peso do segredo agora revelado. O beijo parecia infinito, mas o mundo não parava para eles. As pessoas passavam, olhavam, algumas até comentavam, mas Sofia e Dante estavam cegos para tudo que não fosse aquele momento. A revelação, o alívio, o medo, o amor, tudo se misturava como um vendaval. Quando os lábios se separaram, Dante encostou a testa na dela, respirando ofegante. Nosso bebê, Sofia. Você não faz ideia do que isso significa para mim. Ela piscou rapidamente, tentando controlar as lágrimas. Significa responsabilidade. Significa que não podemos mais brincar de contratos e aparências. Isso é vida real, Dante. E eu não sei se você está pronto para isso. Ele segurou o rosto dela com mais firmeza. Eu posso não estar pronto, mas estou disposto. E isso é o que importa. Me dê uma chance de provar, mas antes que Sofia pudesse responder, uma voz fria interrompeu a cena. Que surpresa encontrar vocês aqui. Eles se viraram. Um homem de terno cinza claro, sorriso venenoso, os observava como quem descobre um segredo valioso. Sofia sentiu o coração despencar. Era Augusto Nogueira, braço direito do Conselho Administrativo do Grupo Montenegro e rival declarado de Dante. Vejo que os rumores eram verdadeiros, ele disse, ajeitando a gravata. Vocês podem ter se separado oficialmente, mas ainda compartilham intimidades. Seus olhos desceram para a barriga de Sofia e um sorriso ainda mais cruel surgiu. Muito interessante. Dante deu um passo à frente. Instintivamente colecondocei entre Sofia e Augusto. Isso não é assunto seu, mas vai ser?
Augusto retrucou. Você sabe que o conselho não aceitaria esse tipo de escândalo. Um filho nascido de um casamento arranjado, que terminou em anulação, imagina os jornais. As ações despencariam. Sofia engoliu seco. Ela conhecia Augusto bem demais, menos manipulador, oportunista, sempre esperando uma brecha. Dante apertou o punho, mas manteve a voz firme. Se você ousar mencionar isso para alguém, Augusto, eu pessoalmente vou acabar com a sua carreira. O homem apenas riu. Carvalho, sempre tão impulsivo. Mas me diga, o que vale mais? O seu silêncio ou uma posição estratégica dentro da Montenegro? Sofia sentiu o sangue gelar. Era uma chantagem. Augusto havia encontrado uma arma. Nos dias seguintes, Sofia mal conseguiu dormir. A imagem de Augusto, a observando no supermercado, não saía da sua mente. Ela sabia que ele usaria aquela informação para manipular tanto Dante quanto ela. Dante, por sua vez, estava mais determinado do que nunca. Contratou seguranças, reforçou a proteção em torno de Sofia e iniciou uma investigação pessoal contra Augusto. Mas quanto mais cavava, mais se deparava com algo assustador. Augusto estava ligado ao mesmo homem misterioso que havia tentado Incramínia meses atrás. Ele nunca agiu sozinho. Dante disse a Sofia certa noite, na sala pequena do apartamento dela, essa armação maior. Augusto é só uma peça do tabuleiro, mas agora ele tem algo que pode nos destruir, o nosso bebê. Sofia levou as mãos à barriga, protetora. Então precisamos nos antecipar. Se ele falar primeiro, acabamos. Mas se formos nós a controlar a narrativa, Dante a interrompeu. Incrédulo, você está sugerindo assumir publicamente a gravidez? Ela respirou fundo. Sim, antes que ele use isso contra nós. Mas se fizermos isso, Dante, não haverá volta. Seremos um casal de verdade aos olhos do mundo. O salão de imprensa do Grupo Carvalho estava lotado. Jornalistas, acionistas, curiosos, todos esperando o que seria apenas mais uma coletiva sobre expansão de negócios, mas ninguém esperava o que estava por vir. Dante subiu ao palco com Sofia ao lado. Os flashes dispararam e os murmúrios encheram o ar. Ele não soltou a mão dela em nenhum momento. Boa tarde a todos. Hoje eu não estou aqui para falar de números ou fusões. Estou aqui para falar de verdade. A verdade sobre mim, sobre nós. Ele olhou para Sofia e ela assentiu. Nosso casamento começou como um contrato, um acordo entre duas empresas em crise. Mas no meio da mentira, algo real nasceu. Não apenas entre nós, mas aqui. Ele pousou a mão sobre a barriga dela e o salão explodiu em gritos, perguntas e flashes incessantes. Sofia respirou fundo e completou. Eu estou grávida. Este filho não é um escândalo, não é uma arma de barganha. Ele é fruto da noite em que paramos de fingir e fomos apenas... O choque foi imediato. Alguns acionistas começaram a protestar, outros cochichavam animadamente e jornalistas tentavam atropelar uns aos outros para fazer perguntas. Mas o que importava era a expressão de Augusto no fundo da sala, menos uma fúria contida, derrotada. Ele havia perdido o poder do segredo. A coletiva foi manchete em todos os jornais no dia seguinte. Casamento por contrato vira amor verdadeiro? Herdeiro Carvalho Montenegro a caminho, escândalo ou redenção? Sofia, antes invisível nos círculos sociais, se tornou o centro de todas as atenções. Dante,
antes acusado de fraude, agora era visto como um homem transformado pelo amor. Mas junto com a exposição, vieram os inimigos. Augusto, humilhado, intensificou seus planos. E dessa vez não se tratava apenas de reputação. Ele queria vingança. Uma semana depois, Dante recebeu uma ligação no meio da noite. Se quiser ver a mãe do seu filho novamente, venha sozinho. Armazém 27, zona portuária. O coração dele quase parou. Sofia havia saído para uma consulta e não voltara. Sem perder tempo, ele foi até o local, apenas para encontrar Augusto e 2 capangas armados. Sofia estava amarrada a uma cadeira, com expressão de pânico, mas ainda firme. Augusto! Você enlouqueceu! Dante gritou. Não. O rival respondeu, com um sorriso distorcido. Eu só me recuso a perder. Você tirou tudo de mim, menos prestígio, poder, respeito. Agora vou tirar tudo de você. Ele ergueu a arma, apontando para Sofia. Foi nesse momento que Sofia, mesmo amarrada, falou com uma calma que surpreendeu até Dante. Se é a mim que você quer destruir, faça logo, mas não ouse tocar no meu filho. Dante tentou se soltar das mãos dos capangas, mas a raiva de Augusto era incontrolável. Um disparo ecoou. O mundo pareceu parar, mas não atingiu Sofia. Dante, em um impulso desesperado, conseguiu se soltar parcialmente e se jogou na frente dela. O tiro atravessou seu ombro. Dante! Sofia gritou, lágrimas escorrendo. Ele caiu de joelhos, mas ainda encontrou forças para se virar para Augusto. Você perdeu, porque ela não está sozinha. Nunca mais estará. A sirene da polícia soou ao fundo. O investigador particular de Dante havia rastreado a ligação. Augusto foi dominado, e Sofia correu para segurar Dante em seus braços. No hospital, Dante acordou com Sofia ao seu lado, segurando sua mão. O olhar dela estava cheio de lágrimas, mas também de determinação. Você arriscou sua vida por mim. Pelo nosso filho. Ele sorriu fracamente, ainda pálido. Eu disse que passaria o resto da minha vida provando que te amo. Acho que comecei bem. Sofia riu em meio às lágrimas, beijando sua mão. Idiota! Seu idiota! Ele corrigiu, antes de fechar os olhos de novo. Meses depois, a vida parecia ter encontrado um novo equilíbrio. Augusto estava preso, o conselho finalmente havia reconhecido a legitimidade do relacionamento e Sofia avançava na gravidez. Mas, como em todo dorama, a paz nunca era absoluta. O passado ainda tinha sombras, segredos antigos da família Montenegro, conspirações dentro do próprio grupo Carvalho e a fragilidade de um amor recém-nascido que precisaria resistir a todas as provações. No entanto, enquanto Dante acariciava a barriga de Sofia numa tarde ensolarada, sussurrando promessas ao filho que logo chegaria, ela percebeu algo que nunca havia sentido antes: paz verdadeira. Porque agora não era mais sobre contratos, vinganças ou conveniências. Era sobre família, sobre amor, sobre recomeços.